E se Adão e Eva nunca tivessem pecado? Como seria o nosso mundo se o primeiro erro da humanidade jamais tivesse acontecido? Essa é uma pergunta que mexe com a nossa imaginação e nos faz refletir sobre a própria natureza da nossa existência. Vamos juntos explorar esse cenário fascinante, um mundo utópico que poderia ter sido o nosso lar. Imagine por um momento. Você acorda em um jardim perfeito. O ar é puro, as árvores estão carregadas de frutos suculentos e os rios correm com águas cristalinas. Os animais, de todos os tipos e tamanhos, convivem em paz, sem medo ou instinto predador. Não há dor, não há doença, não há morte. Essa era a realidade do Jardim do Éden, o paraíso original. Nesse mundo, Adão e Eva caminham em perfeita harmonia com a natureza e, mais importante, em comunhão direta com Deus. A presença divina não é algo distante ou invisível, é uma companhia constante, um amigo com quem se pode conversar a qualquer momento. A vida seria uma jornada eterna de aprendizado, crescimento e alegria, sem a sombra do sofrimento. A humanidade, descendente desse primeiro casal, se multiplicaria sobre a terra, mas de uma forma completamente diferente da que conhecemos. As cidades seriam obras de arte, construídas em harmonia com o meio ambiente. A tecnologia avançaria a passos largos, mas sempre a serviço do bem-estar de todos, nunca para a guerra ou destruição. Pense em uma sociedade sem desigualdade, sem fome, sem violência. Cada pessoa nasceria com um propósito claro, vivendo em plenitude e colaborando para a felicidade coletiva. As relações humanas seriam baseadas em amor puro e respeito mútuo. Não haveria inveja, ciúme ou traição. Seríamos uma grande família, unida por um laço de fraternidade inquebrável. Nesse cenário, a história da salvação como a conhecemos simplesmente não existiria. A figura de Jesus Cristo como Redentor não seria necessária, pois não haveria pecado do qual ser salvo. A cruz, símbolo máximo do sacrifício e do amor divino em nosso mundo, não teria lugar nessa realidade. Deus não precisaria enviar seu Filho para morrer por nós, porque a conexão entre o Criador e a criação nunca teria sido quebrada. A terra seria, literalmente, um reflexo do céu. Um lugar de ordem, beleza e paz contínua. Os anjos não seriam apenas mensageiros distantes, mas companheiros e guardiões, interagindo abertamente com a humanidade. Adão e Eva, como os primeiros pais de todos, seriam líderes sábios e eternos, guiando seus descendentes com a experiência de quem caminhou com Deus desde o princípio. A própria natureza seria diferente. A cadeia alimentar, com sua brutalidade necessária para a sobrevivência, não existiria. Leões e cordeiros deitariam juntos como descrevem as profecias de um tempo de paz. Não haveria desastres naturais, como terremotos ou furacões, pois o planeta inteiro estaria em equilíbrio perfeito. A vida seria um ciclo contínuo de beleza e renovação, sem a mancha da decadência ou da morte. Seria uma existência onde o trabalho não seria um fardo, mas uma expressão de criatividade e propósito. O conhecimento científico e a sabedoria espiritual andariam de mãos dadas, revelando os mistérios do universo de forma harmoniosa. A arte, a música, a cultura, tudo floresceria de uma maneira que mal podemos conceber, impulsionado por mentes e corações livres da angústia, do medo e da culpa. Seríamos seres plenos vivendo nosso potencial máximo em um mundo perfeito. Agora vamos fazer um contraste doloroso, mas necessário. A escolha foi feita. A desobediência aconteceu. O fruto proibido foi comido. E com essa única decisão, o pecado entrou no mundo. A harmonia se quebrou. A comunhão com Deus foi rompida. Adão e Eva foram expulsos do Éden. E a humanidade iniciou uma nova jornada, marcada pela dor, pelo trabalho árduo, pela doença e, finalmente, pela morte. A partir daquele momento, a história se encheu de conflitos. Caim matou Abel, e a violência se espalhou pela terra. Surgiram as guerras, a opressão, a injustiça.
As cidades, que poderiam ser faróis de esperança, muitas vezes se tornaram centros de corrupção e sofrimento. A tecnologia, que poderia servir apenas ao progresso, foi usada para criar armas de destruição em massa. O nosso mundo atual é o resultado direto dessa escolha inicial. Vemos a poluição destruindo a natureza que um dia foi perfeita. Sentimos na pele as doenças que afligem nossos corpos. Lidamos com a dor da perda e a certeza da nossa própria mortalidade. A ansiedade, a depressão e o medo são sombras constantes em nossas vidas. Vivemos em um mundo fraturado, um pálido reflexo do que poderia ter sido. A beleza ainda existe, sim. O amor ainda floresce, a bondade ainda resiste, e a esperança nos move. Mas tudo isso acontece em meio a uma luta constante contra as consequências daquela primeira queda. Então, por que pensar sobre isso? Por que imaginar um mundo que nunca existiu? Porque essa reflexão sobre o e se não é apenas um exercício de fantasia. Ela nos ajuda a entender o valor profundo das nossas escolhas. Cada decisão, por menor que pareça, tem o poder de gerar ondas de consequências para o bem ou para o mal. Imaginar o paraíso perdido nos faz dar mais valor à promessa de um paraíso restaurado. A história não terminou com a expulsão do Éden. Por causa daquela escolha, um plano de redenção se fez necessário. A vinda de Jesus, seu sacrifício e sua ressurreição nos oferecem um caminho de volta para a comunhão com Deus. Não é um retorno ao mesmo jardim do Éden, mas a promessa de algo ainda maior. Uma nova criação, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Pensar em um mundo sem pecado nos lembra do ideal que Deus tinha para nós. Nos inspira a buscar, em nossas próprias vidas e em nossa sociedade, um pouco daquela harmonia perdida. Nos motiva a lutar por justiça, a praticar o perdão, a cuidar do nosso planeta e a amar ao próximo. A utopia de um mundo perfeito serve como uma bússola, apontando para o tipo de futuro que devemos nos esforçar para construir, mesmo sabendo das nossas limitações. A esperança de um futuro melhor, de uma redenção final, é o que nos dá força para continuar caminhando neste mundo imperfeito. Gostou dessa reflexão? Espero que sim. Esse é um tema profundo que nos leva a pensar sobre fé, história e o propósito da vida. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Como você imagina que seria um mundo sem o pecado original? Quais detalhes você adicionaria a esse cenário? Sua participação é muito importante para nós. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo essas reflexões para mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até a próxima.